Aí pessoal, tranquilo com vocês? Meu nome é Carlos Felipe e eu sou da 11ª região da Paraíba. E hoje nós vamos ter uma especialidade muito legal, a especialidade de faróis. Antes de tudo, pega já um lápis, um papel para poder anotar as informações de hoje. Primeira coisa, vocês sabem o que é um farol? Pessoal, o farol nada mais é que uma estrutura, normalmente em forma de torre, e ao topo ele tem um ponto luminoso. Esse ponto luminoso ele serve para muitas coisas, principalmente para alertar algum perigo que possa haver em alto mar. Pessoal, além disso, as pessoas que pesquisam sobre faróis são chamadas de farologista. O farologista é a pessoa que pesquisa sobre os faróis. Além disso, os faróis eles foram criados principalmente para orientar os navios, orientar os marinheiros, certo? E principalmente também para que nessa orientação eles pudessem evitar rochas marinhas, corais e também dunas de areia. Tudo isso para que eles pudessem evitar atolar ou até mesmo quebrar o seu casco. Além disso, pessoal, eles indicam a direção do porto. Sempre eles vão indicar a direção do porto. Algo interessante sobre os faróis é que as pessoas que trabalham nele também recebem um nome específico. Essas pessoas que normalmente ficam para zelar, para limpar e cuidar dos faróis recebem o nome de faroleiro. Os faroleiros, certo? Eles estão ali trabalhando e cuidando dos nossos faróis. Aqui no Brasil, quem cuida dos nossos faróis é a Marinha do Brasil. A Marinha ela é responsável por cuidar de todos os nossos faróis, incluindo, os faróis que estejam em nosso litoral ou longe, nas ilhas. E dentro da Marinha existe um agrupamento, que é um centro de sinalização náutica, Almirante Moraes Rego. Esse centro ele é responsável por cuidar e manter todos os nossos faróis, todos os faróis brasileiros. Pessoal, com as pessoas que vivem, que cuidam dos faróis, há um tempo atrás, eles precisavam de muitas coisas. Por exemplo, antes de se tornar autônomo os faróis, que aconteceu ali no século XX, eles possuíam um complexo com pessoas que tinham que ficar ali 24 horas por dia. Para quê? Para poder deixar tudo limpo, tudo arrumado. E esses complexos normalmente tinha uma casa, tinha também um outro espaço para poder acomodar todos os agentes, os fluidos que pudessem utilizar dentro do farol para acender as suas luzes. E também existia uma garagem para barcos, para que assim os navios e os barcos que viessem pudessem ancorar e ficar ali passando a noite ou o dia ou a semana, enfim, Essas pessoas elas passavam muitos perigos, principalmente no início, quando os faróis eles eram alimentados principalmente por fogueiras, óleo ou gás. Mas depois do século XX, com o surgimento da eletricidade, todos esses materiais deixaram de existir, deixaram de ser utilizados e no lugar utilizaram-se agora as luzes elétricas. Hoje em dia, essas luzes, normalmente são utilizadas em todos os faróis as placas fotovoltaicas ou solares, que recebem a energia do sol e transformam em eletricidade. Pessoal, algo também muito interessante dos faróis, não sei se vocês já perceberam, é que os faróis eles têm cores distintas, eles têm várias cores diferentes. Os faróis eles podem ter cores amarelas, laranjas, branco,
vermelho e também preto. Todas essas cores, elas são utilizadas nos faróis. E além dessas cores, eles também vão ter várias formas de simetria, a qual ele pode ficar pintado, né, em listras, em círculos e entre outros. Tudo isso é chamado de sistema de sinalização náutica. É esse sistema utilizado para as cores dos faróis. Além disso, como eu já falei para vocês, eles são construídos para evitar que haja os naufrágios, certo? Então, para evitar os naufrágios, eles são construídos normalmente na costa. Mas quando há lugares que não dá para construir um farol, ou por conta que não há alguma rocha exposta, ou porque não tem como, porque as rochas elas não conseguem, o mar é muito agitado, se utilizam os chamados faróis barcos ou barcos faróis. Esses barcos faróis, eles são utilizados na maioria das vezes para poder ficar no lugar, certo? Onde normalmente ficaria um farol, onde normalmente não poderia ter um farol fixo. Então, no lugar desse farol fixo, eles utilizam esses barcos faróis. Pessoal, a gente precisa entender também o seguinte, que muitas vezes no próprio farol existe, às vezes, a bruma ou nevoeiro. O que é a bruma ou nevoeiro? É uma parte, certo, em que ela impede a luz do farol, né, uma nuvem muito grossa que impede a luz do farol de atingir ali e de avisar os barcos que há ali perigo, algum perigo eminente, como alguma rocha ou algo do tipo ali naquela estrutura. Por conta disso, normalmente todos os faróis eles se utilizam de um sistema especial. Esse sistema é o chamado de sistema de sinais sonoros, onde eles avisam quando está tendo brumas ou nevoeiro, né, por meio de buzinas de serração, apitos, gongos e sinos ou sirenes, né, eles avisam aqueles navios que ali ele está em um lugar perigoso. Pessoal, primeira parte da especialidade de faróis e logo mais a gente vai continuar, certo? Desde já eu peço para que você possa deixar o seu like, curtir esse vídeo e compartilhar. A primeira parte da especialidade de faróis é essa. Logo mais a gente vai estar vindo para contar um pouco mais sobre a segunda parte dos faróis.